Voltamos. E olha, a gente estava falando sobre a formação das dezenas, os agrupamentos de 10 em 10 que dão origem às dezenas. E aí, olha, eu vou fazer uma atividade aqui super rápida e peço, inclusive, que vocês também, se puderem, façam em casa, porque vai ser muito simples de você compreender como é que se formam as dezenas. Olha, eu tenho aqui um copinho, 2 copinhos, 3 copinhos. E tenho também o saquinho de feijão do rapaz lá que enganou o João do pé de feijão. Pois bem, eu vou pegar grãozinhos de feijão e eu vou colocar dentro dos copinhos. Sendo que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar grupinhos de 10 apenas. Cada copinho vai ser um grupinho de 10. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Já tenho uma dezena aqui. Vou colocar agora aqui a barrinha aqui, que equivale a uma dezena. Pronto. Uma dezena. Vamos para o outro copinho. Uma dezena, 10. Então, tem 10 aqui, uma dezena. A gente contou. Vamos no outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Outra dezena, outro grupinho de 10, ó, outra dezena. E agora o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Terceiro grupinho de 10. Pronto, terceira dezena. Então, olha, neste copinho eu tenho uma dezena, 10. Neste outro copinho eu tenho uma dezena, 10 mais 10, que dá 20, porque agora já são duas dezenas, 20. E nesse outro copinho eu tenho mais uma dezena, 10 mais 10 mais 10. Então, aqui, ó, se eu juntar todos, já vai dar 30, ó. Uma dezena, 10. Duas dezenas, 20, porque é 10 mais 10. 3 dezenas, 30, porque é 10 mais 10 mais 10. Certo? Agora eu vou anotar no papel para você compreender melhor. Quando eu tenho uma dezena, se eu colocar só assim, ela não é uma dezena, ela é uma unidade, que equivale só a um grãozinho aqui, ó, só a um grãozinho de feijão. Uma unidade. Para ela ser dezena, a gente sabe que a gente tem, ó, que acrescentar o zero. Pronto. Uma dezena. Mas, quando eu tenho duas dezenas, aí, ó, duas dezenas. 20. E quando são 3 dezenas, que é o nosso caso aqui, a gente fez 3 grupinhos de 10. Então, a gente tem 3 dezenas. Quando são 3 dezenas, 30. 10, 20, 30. E aí, como é que a gente vai fazendo os outros números além de 10? Daquela forma como o Pro explicou inicialmente, ó. Se eu tenho aqui, ó, uma dezena e eu coloco mais um grãozinho de feijão, eu tenho uma dezena mais 11. Se eu tenho aqui uma dezena e coloco agora 2 grãozinhos de feijão, eu tenho uma dezena mais 2, 12. Se eu tenho aqui uma dezena e agora eu vou colocar 3 grãozinhos de feijão, eu vou ter uma dezena mais 3, 13. Se eu tenho ainda aqui a minha dezena, só que agora eu acrescentei 4 grãozinhos de feijão, ó. Uma dezena mais 4 grãozinhos de feijão, 14. Se eu acrescentar 5, vai ser uma dezena mais 5 grãozinhos de feijão, 15. Se eu acrescentar 6, vai ser uma dezena mais 6 grãozinhos de feijão, 16.
E se for 7 que eu acrescentar nesta minha dezena? Uma dezena, deixa eu fazer aqui o número 1 direito, mais 7 grãozinhos de feijão, 17. E se for 8, uma dezena, mais 8 grãozinhos de feijão, 18. E se for 9, uma dezena, mais 9 grãozinhos de feijão. E se for 10, a gente sabe que todas as vezes que é 10, a gente troca por outra dezena. E aí, nesse caso, a gente já tem esta primeira dezena e agora esta outra dezena. Ou seja, duas dezenas. Duas dezenas, 20. E aí, se eu tenho aqui duas dezenas e eu acrescento um grãozinho de feijão, então eu vou ter, ó, duas dezenas mais 1, que é igual a 21. E se eu tivesse as duas dezenas, mas eu acrescentasse 2 grãozinhos de feijão? Duas dezenas mais 2, 22. Mas se eu tivesse as duas dezenas e eu acrescentasse 3 grãozinhos de feijão? Duas dezenas mais 3, 23. E se eu tivesse as duas dezenas e eu acrescentasse 4 grãozinhos de feijão? Duas dezenas mais 4, 24. E se eu tivesse as duas dezenas e eu acrescentasse 5 grãozinhos de feijão? Duas dezenas mais 5, 25. 25. E se eu acrescentasse 6 grãozinhos de feijão? Continuaria fazendo a mesma contagem. Eu só ia dizer, ó, duas dezenas mais 6, 26. E se fosse as duas dezenas mais 7 grãozinhos? 27. E se fosse as duas dezenas, eu tivesse colocado mais 8 grãozinhos? 28. E se fosse as duas dezenas mais 9? 29. E se fosse mais 10? A gente já sabe que todas as vezes que forma 10, eu troco. Então, eu agora tenho 1, 2, 3 dezenas. E olha, 3 dezenas eu represento assim, ó. 3 dezenas, 30. E se eu quisesse continuar, ia 31, 32, mas nós vamos parar aqui no 30, viu? Então, compreenderam? As atividades que vão hoje são todas relativas a este assunto. Então, a gente vai fazer sequência numérica de números até 20. A gente vai fazer, e se você souber escrever mais de 20, pode escrever, não tem problema nenhum. A gente vai colocar os números que vêm antes e que vêm depois, para eu compreender que você entende a sequência numérica. E a gente vai ir juntando esses números e fazendo essa junção de números para que a gente forme essa sequência. 10, 11, 12, 13, 14, 15, viu? E eu gostaria que em casa, além de vocês fazerem este experimento que eu fiz aqui, de separação de dezenas, de agrupamentos de 10 para formar dezenas, se vocês fizerem, façam um vídeo e me mandem, que eu vou gostar muito de ver. E aí lembrem-se, todas as vezes que eu junto 10, uma dezena. Se eu juntar 10 novamente, duas dezenas, e duas dezenas são 20. E se eu juntar 10 novamente, 3 dezenas, e 3 dezenas são 30. E se eu juntasse mais 10 ainda? Pode também. Aí eu vou ter 4 dezenas, e 4 dezenas são 40. Mas se eu juntasse mais 10 ainda? 5 dezenas, que são 50. E assim sucessivamente. Esses números maiores a gente estuda mais adiante. Hoje a gente para nas duas dezenas. 20.
Se você quiser escrever até 29, o Prof fica muito feliz também, tá certo? Então, meus amores, muito obrigada e a gente se vê mais tarde. E façam as atividades. Um grande beijo!